nesse capítulo 5 de Eclesiastes. Eu tenho um texto aqui, não vai estar uma letra tão legível. Se você tiver sem a Bíblia, estiver próximo a alguém aí, dá para tente ler lá. Bom, outra coisa é tentar te ajudar e te contextualizar. Se é a primeira vez que você nos visita, que você está aqui conosco, essa igreja prega a palavra do Senhor. Dentre as várias maneiras de pregar a palavra do Senhor, uma delas é nós pregarmos através de uma série de mensagens expositivamente. Uma série de mensagens quer dizer que as mensagens têm uma certa conexão entre uma e outra, da primeira à última. Por isso que é uma série de mensagens. E expositivamente, porque a gente procura dar do bom e do melhor para que a gente sugue do texto a palavra do Senhor. Então, não tentamos pregar aquilo que achamos, ou uma palestra temática sobre determinado assunto. Pregamos sobre o que a palavra de Deus diz em determinado texto, em determinado livro ou carta ou poesia e por aí vai. É assim que nós pregamos a palavra do Senhor aqui na Conviva. E hoje estamos no capítulo 5, não é? Então a gente sempre tinha essa preocupação de ficar conectando uma mensagem à outra para que quem viesse não ficasse tão perdido. Agora você que está vindo e ouvindo hoje, você pode se conectar às mensagens anteriores assistindo as mensagens que estão no nosso canal no YouTube. E somos também ensinados e orientados a pregar de forma que, mesmo você não tendo assistido, ouvido nenhuma palavra compartilhada ainda dessa série, você consegue entender o que vai ser compartilhado aqui, porque pregamos a palavra do Senhor. Eclesiastes 5, 8 a 20 diz assim, só ver em qual verso que eu vou mudar o slide aqui, ok. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá.
pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Senhor Jesus, que o Senhor fale a tua palavra ao nosso coração, porque nós necessitamos muito dela. É verdade, Senhor, que muitas vezes caminhamos como se dela não dependêssemos. Mas é muito mais verdade. Na verdade, essa é a única verdade. Que nós dependemos de Ti, da Sua palavra. É a Tua palavra que traz sentido, traz vida, alegria para viver. Por isso, Senhor, fala ao coração de todos aqueles que aqui estão, porque viemos para Te ouvir, viemos para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou pedir a alguém me arrumar um pouco de água aí, por favor. Hoje o negócio está feio. Então, Salomão começou o capítulo 5 falando de culto, de falar sobre a maneira como você deve cultuar ao Senhor, como você deve entrar na casa do Senhor, como você deve se comportar diante do Deus vivo, especialmente nesse momento de assembleia, de reunião, de adoração. E parece que no verso 8 em diante ele muda o assunto. Ele começa agora a falar de dinheiro. E parece-nos que não tem nada a ver. Entrou em outro assunto, que negócio é esse? Obrigado, Vaguinho. Valeu, meu irmão. E você vai ver hoje que tem tudo a ver. Inclusive eu começo dizendo que tem tudo a ver, antecipando um texto que está lá no verso 10. Mas eu vou voltar, fique tranquilo. Eu só quero citar aqui, fazer uma referência, já uma improvisação aqui do sermão, mas para que você entenda por que tem a ver o assunto culto com o assunto riquezas ou dinheiro. Porque o verso 10 diz, começa assim, olha, quem ama o dinheiro jamais o terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Ou seja, esse momento aqui agora de Eclesiastes não vai falar sobre o poder do dinheiro necessariamente, sobre a ganância. O que Eclesiastes vai falar aqui é sobre como nós temos a plena capacidade de continuar cultuando algo que não seja Deus. Alguém já diz que nós somos seres litúrgicos. Nós carecemos de liturgia. Nós carecemos de entender como são as coisas, como são os processos, de entender o sentido da vida, o sentido das coisas. Nós carecemos de tampar um buraco dentro de nós, que temamos em não ir para Deus. E aí, essa busca por qualquer outra coisa que não seja Deus se torna adoração, se torna amor declarado. No fim, estamos falando ainda sobre culto, mas não a Deus. Eu não sei se eu fui claro aqui nas minhas palavras, porque saí um pouco da sequência do texto,
Mas o que eu quero dizer é que nós estamos continuando a falar de culto. De coisas que resolvemos cultuar, de coisas que resolvemos adorar porque as amamos. É disso que o texto está falando. Só que, obviamente, dentro desse contexto, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto das Escrituras, isso não funciona bem, isso não vai dar certo. E Salomão vai falar disso aqui de diversas maneiras. Ele começa de uma maneira mais ampla. No verso 8, ele diz, olha, se você vê o pobre oprimido numa província e vê que lhe são negados direitos, justiça, se ele é injustiçado, se ele sofre por ser pobre, por não ter condições, olha, não fique surpreso. Até a mais alta patente, terá patentes maiores sobre ela. Terá outros que exercerão mais poder sobre ela. E que lhe causarão também injustiça. E que lhe causarão também prejuízo quando deveriam ter certos direitos. Sabe por que Salomão está dizendo isso? Porque o homem é assim. Diferentemente do que muitas correntes, inclusive sociais, tentam falar que o evangelho é para os pobres, tentam falar que textos bíblicos enaltecem aquele que é pobre. Olha, deixa eu te falar, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, ele ataca uma pobreza só, e essa é espiritual. E é isso que Salomão está falando. Se você ver um pobre sendo injustiçado, tendo seus direitos tolhidos, pode ter certeza, não fique surpreso, onde o homem está, nos mais altos lugares, lá onde tem as maiores classes de poder, onde tem gente, onde o dinheiro está correndo, vai ter gente acima de gente que vai cometer mais injustiças, que vão fazer coisas erradas, que vão prejudicar outros para que sejam mais beneficiados. O mundo é assim, caído, afetado pelo pecado. O coração do homem é assim. Especificamente falando, ele não vai lidar bem com dinheiro. E quem está falando aqui não é um injustiçado. Quem está falando aqui não é um coitadinho. É simplesmente um dos homens, se não o homem mais rico no mundo naquele tempo. Salomão. Isso está no coração do homem. O mundo é marcado pelo pecado. Opressão e injustiça estão em todos os lugares, em cada nível da sociedade. O texto vai falar da péssima relação do homem com o dinheiro, com o poder que emana do dinheiro, e por aí vai. Só que no verso 9, mesmo assim, preste atenção, nós conseguimos ver nuances da graça de Deus, sinais da graça de Deus, porque é isso que Eclesiastes está fazendo o tempo todo. No início, quando você lê Eclesiastes, você fica assim, poxa, que pessimismo, parece que tudo é ruim aqui na terra, nessa perspectiva debaixo do sol. Mas você está vendo no estudo da palavra, nas pregações, que em vários momentos Salomão dá notas, dá dicas, dá sinais. Olha, a vida debaixo do sol é essa, mas a graça de Deus está aí, ó, atuando. E o verso 9, ele já dá essa pincelada da graça. Ele diz assim, olha, mesmo assim, mesmo diante de tanta injustiça, mesmo diante de tanta corrupção, em todas as camadas sociais, mesmo assim, é vantagem a uma nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, mesmo diante de um mundo caído, nós podemos ver sinais da graça de Deus. Um deles é: ore, peça, clame ao Senhor para que a minha nação, para que a sua nação tenha governantes sérios. É isso mesmo.
sérios. O texto não está falando, mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei evangélico que a governe. Não. Mesmo assim, é vantagem que a nação Cadê? Passou, né? Passou, não está aqui não. Mesmo assim, olha para o seu texto aí. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei. Como que é esse rei? Que a governe. Que busque desenvolvimento. O que a gente tem? O que a gente pode fazer? Então, meu amigo, minha amiga, Bíblia, palavra do Senhor, estamos há 2 semanas das eleições. Eu quero ver se ele é evangélico, eu quero ver se ele é crente. Eu quero ver. Meu irmão, minha irmã, observe se ele governa, se ele tem valores. Porque a palavra de Deus diz, Eclesiastes está dizendo, Salomão está dando a nota. Olha, veja se o caboclo governa bem. Ele tem valor, ele tem princípio, é honesto, ele está olhando para o desenvolvimento da nação. O texto está dizendo que se interesse pela agricultura. Uma marca do desenvolvimento de uma nação naquele tempo era a agricultura. O que é hoje? A agricultura também, Brasil, agropecuária, tecnologia, tantas coisas, é ou não é? Observe, meu amigo, minha amiga, é assim, a palavra está dizendo. Então, há nuances da graça de Deus, mesmo diante de tanta corrupção, mesmo diante de tanta coisa errada, tem coisa boa. Uma nação que tem um bom governo, vai para frente, se desenvolve. Mas, diante do que temos para vir, o que o texto vai falar é sobre o dinheiro, sobre as riquezas, sobre a péssima relação do homem com o dinheiro. E eu começo por aqui. Para que o dinheiro não te domine, você precisa ter outro senhor que não seja ele. Porque o dinheiro é um senhor cruel. E eu vou te mostrar isso. O dinheiro é um senhor cruel. Aparentemente ou inicialmente, ele vai te trazer benefícios. Mas ele é cruel. E você vai ver isso aqui no texto. Quando vamos para o verso 10, como eu te disse, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. É isso? Jamais. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso é hevel. Isso é fumaça. Isso é vaidade. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quando aumentam os bens, o verso 11 diz, também aumentam os que o consomem. Tim Keller fala algo interessante sobre a idolatria ao dinheiro. Eu quero trazer esse texto aqui para vocês. A ganância se esconde da própria vítima. O modus operandi do Deus dinheiro inclui a cegueira em nosso próprio coração. Porque ninguém que vive dominado pela ganância consegue enxergá-la. O Deus falso do dinheiro usa dinâmicas sociológicas e psicológicas muito, mas muito efetivas. Então, a ganância, ou melhor, o senhor dinheiro, a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro, nos gera uma cegueira espiritual. E não somente isso, a gente vê aqui diante do texto que gera um pouco mais, né? Gera insaciedade ou descontentamento, gera insatisfação com Deus. Muitas vezes você não percebe, porque você não fala declaradamente para Ele, mas indiretamente sim, a sua insatisfação é com Ele. Porém, consequentemente, essa sua insatisfação com Deus vai se desdobrar para a vida. O texto está aí, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Nunca vai ter um momento que vai poder, tá bom, cheguei onde eu precisava. Não, esse dia não chega.
sempre terá uma conta a mais, sempre terá uma nova meta, um novo objetivo. Porque a idolatria ao dinheiro não só te cegou, mas ela te fez escravo do dinheiro, escrava do dinheiro. Repare aí, observe, o verso 11 diz: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem, ou seja, aquele que está atrás de cada vez mais acumular, nunca vai ter paz, porque quanto mais eu tenho aonde gastar, ou com quem gastar, mais pessoas coincidentemente aparecem. E você mesmo, quando não permite que outros cheguem perto de você, arruma problema para si, arruma conta para si. Nunca tá bom, nunca vai chegar o dia que, não, agora sim. Que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Tanto empenho, tanta negociação, muito dinheiro para ter um pouco de alegria aos seus olhos. Um pouco. Pouco não é uma palavra que combina com quem está acumulando muito. E isso é um problemão. Porque, como eu tentei te dizer no início, o ser humano, ele carece de adorar alguma coisa que lhe traz sentido. O ser humano não se contenta com um pouco de alegria, entende? Ele não se contenta, não vai se contentar. Por isso que Lucas 16, verso 13, diz assim, olha, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, se não dedicará a um, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E dinheiro aqui não é em espécie. É Pix então? Não, é o Deus dinheiro. É o ídolo dinheiro. Quando o dinheiro assume um lugar na sua vida que ele não deveria assumir, não cabe mais Deus nesse espaço. Porque Deus não vai dividir espaço com qualquer outro Deus no seu coração. Não dá. Servir ao dinheiro faz de nós pessoas escravas dele e daquilo que aparentemente ele nos proporciona. É só você continuar olhando para os próximos versos. O sono do trabalhador é ameno. Olha para você ver, o sono do trabalhador é bom, é gostoso, leve. Do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Talvez você pode perceber aqui mais uma nuance, mais um sinal de Deus. O sono do trabalhador é ameno. Com pouco ou com muito, ele descansa. Observei isso ontem. Fiz um teste ontem. Para quem me conhece, está me acompanhando, eu estou há 2 meses já praticamente, sem muita atividade física, porque eu fiz uma cirurgia. E ontem nós tivemos um grande encontro lá na fazenda do Pai de Cris, tivemos com o pessoal da igreja, depois tivemos com alguns familiares. E em roça você não para, né? Toda hora você tem uma coisa para fazer. E nesses últimos dias, eu tenho observado que a falta de uma atividade física me faz muita falta. Porque chega à noite eu estou assim, com sobra de energia. E aí, não quero dormir, ou estou gastando um tempo ali estudando na tela, ou assistindo alguma coisa, e o sono demora a vir. Engraçado que, coincidentemente, ontem,
quando passei o dia todo caminhando para cima e para baixo, liga a mangueira, desliga a mangueira, leva uma ração para o animal, busca não sei o quê. À noite, pensa num sono bom. Tranquilo. Veio rápido. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas é trabalhador. Se esmera, trabalha. Mas nós vamos falar mais disso daqui a pouco, você vai entender. Porém, a fartura, meu Deus, a fartura, vou repetir, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O descontentamento, as preocupações, e o verso 13 e 14 pioram. Porque o texto diz aí, olha, há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Olha que interessante. No verso 12, a gente consegue perceber isso, né? Parece que é um acúmulo de riqueza tão grande que ele não tem tranquilidade. E essa riqueza desmedida, desproporcional ao indivíduo, não sei se você conhece alguém assim. Talvez você vai pensar assim, não, eu conheço fulano de tal, mas ele tem uma equipe que trabalha para ele, administra todos os seus bens, todo o seu dinheiro. Entendeu? Que ele não dá conta. Ele precisa contratar alguém que administre, desmedido, desproporcional ao indivíduo. Será se temos que ter tanto, ao ponto de termos que ter outros para administrar? É para você pensar, não estou querendo te dizer nada. E você percebe isso também no verso 14, porque diz assim, se as riquezas dele se perdem num mau negócio. Há um descontrole, né? Uma falta de foco. Tem tanto. Há tanto que administrar que maus negócios surgem. E quando se perde um negócio, pronto. Não fica nada. Engraçado, eu hoje, e para falar um pouco mais disso, eu queria fazer um momento aqui. Eu estudava para esse texto. E na sexta-feira à tarde fui na casa dos meus pais, tomamos um café, foi muito bom. E estávamos conversando, eu estava com um texto na mente, e a gente começou a conversar e pensar e dar algumas risadas. E para quem conhece meu pai sabe, tem um jeitão de conversar. E pai contou um caso, que eu falei assim, cara, isso é uma ilustração muito importante para o que a gente vai compartilhar domingo. Eu queria chamar pai aqui, para que ele pudesse contar para nós, para todos nós, o que ele me contou na sexta. Vou deixar que ele fale um pouco, o senhor se apresenta, fala um pouco, a maioria aqui tudo conhecido, pai, mas fala para nós aqui o que o senhor falou comigo na sexta, que tem muito a ver com isso que a gente está acabando de falar, e daqui a pouquinho a gente volta para o texto. Gente, boa noite. Meu nome é Paulo, também Beto, para outros. Sou pai de Fernando, minha esposa está aqui, os netos maravilhosos estão por aí. E para quem não me conhece assim mais intimamente, eu tive um passado na minha vida muito que me machucou muito em função de uma doença que eu carrego ela até hoje, porém não faço uso, que é o alcoolismo. Não sei se Fernando já chegou a comentar alguma coisa com vocês a esse respeito. Mas o fato é que, mesmo durante essa trajetória minha no alcoolismo, né, no início me atrapalhava muito, mas consegui conhecer minha esposa no trabalho, né, e lá sempre lutando, né, por melhores salários, por uma renda melhor, né? Por quê? Porque trabalhava muito, eu era comprador,
da empresa, né? E eu via uns vendedores que não eram vendedores, na realidade eram simplesmente tiradores de pedido ou entregadores de peça. Então não que Deus está aí de testemunho, não que eu invejasse o salário deles, que era 10 vezes, 15 vezes, às vezes chegava do que o meu. Porque, para vocês terem uma ideia, eu ganhava na época 3 salários mínimos, isso no ano, por volta do ano 82, 83, 84. Muitos de vocês aqui, a maioria nem nascido era. Então o que ocorre? Então eu ficava naquela luta comigo mesmo, né? Quando chegava no final do mês, não que eu estivesse invejando o salário dos vendedores, mas ocorria no superintendente e virava para ele e falava, pô, mas eu estou ganhando muito pouco. Eu trabalho demais da conta. Tanto que eu não dou conta de fazer o serviço, às vezes durante o dia eu tenho que ficar aqui à noite fazendo os pedidos, porque o pessoal atrás das peças, o volume de venda era muito alto da empresa, não me deixava sossegado o tempo todo procurando onde é que está isso, onde é que está aquilo. E eu sempre insistindo com ele, não, você tem que aumentar meu salário, e nada de aumentar salário, até que eu arrumei outra empresa, e falei, eu vou sair daqui, isso aqui não dá para mim não. Só que quando eu fui pedir a demissão, ele não aceitou. Nisso, ela arrumou outra pessoa, pôs no lugar de compras, e me passou para uma outra função lá. Até que uns 2 anos depois cheguei a vendedor. Tá. E aí ele me mudou de empresa, e acredito eu, né, que Deus, né, eu com o problema do alcoolismo, né, e Deus me segurando o meu salário para mim não cometer uma besteira com dinheiro. Por quê? Mas quanto mais você recebe, mais você vai beber. Mas nesse inteirinho, eu acho que naquela luta que eu achava que era com o meu chefe, mas não era com o meu chefe, na realidade era Deus que estava lá de cima me segurando para o pé. Não vai não, não vou dar. Até que ele falou, eu vou te provar que você está errado, que o problema seu não é o dinheiro. Julho para agosto de 1984, né? Eu de 3 salários mínimos passei a ganhar 30, 35, que eu mudei para vendas direto, de uma empresa que eles abriram. Só que como que o diabo é sutil. Eu já tinha um problema de alcoolismo. E para mim, né, chegar a esse ponto de ganhar esse tanto, o patrão me conhecia, virou para mim e falou, não, você pode visitar os clientes, os compradores, como 90% deles na época reunia depois do serviço dentro dos botecos, e eu já bebia. Ele falou, você que vai lá. E outra, vou te fazer vou te dar mais uma vantagem para você vender. Eu falei, qual? Você pode trazer a notinha das cachaças, das pingas, da cerveja, tudo que a empresa paga. E eu, pau. Aí o que ocorreu? Agosto, setembro, outubro, comecei a construir uma casa lá no Lago da Pampulha, na beira do Lago da Pampulha, já tinha um terreno. 19 de novembro de 1984, 7 horas da noite eu bebo, entrei com o carro num poste a mais ou menos 110 km/h. Vindo do JK, bati num poste abaixo, onde é que era o antigo chimarrão, onde é que é o BH hoje. Um domingo à noite, e que me deixou com a perna esquerda aqui 4,5 cm mais curta, porém, acredito eu que Deus falou, olha, eu não vou te matar, não vou permitir que você morra, mas vou permitir, por exemplo, que você não ande, não perca a perna, né? Não ande de muleta, não vá para uma cadeira de roda,
né? E foram mais 5 anos até que eu conseguisse, depois desse acidente, parar de beber. Tá. Qual a moral dessa história com relação ao dinheiro, que eu quero dizer que é o assunto, né? Aqui. No meu modo de pensar, Deus chegou para mim, de tanto eu insistir e brigar, querendo ganhar o salário que aqueles vendedores lá atrás ganhavam, e que eu, não que eu invejasse, mas eu achava que era muito injusto, né? Muito injusto o valor que eles ganhavam em relação ao que eu ganhava, né? Mas só que eu tinha um problema muito mais grave que precisava ser curado antes, né? Que eu não entendia, né? Que era o quê? Eu tinha que dar um jeito de eliminar a bebida da minha vida para eu poder conseguir alguma coisa lá na frente, né? Uma coisa que eu quero dizer, uma coisa sólida, com o pé no chão, ou pouco, ou muito, eu costumo dizer, eu gosto muito dos ditados antigos, que o pouco com Deus é muito, né? Mas foi uma forma que eu, no meu modo de entender, que ele me mostrou que o dinheiro não era tudo naquela altura do campeonato, né? Que o mais importante para mim, né, era eu parar, eliminar aquela bebida, aquele problema que eu tinha, que depois tudo mais seria acrescentado. Só que quem falou com vocês que eu enxergava dessa forma naquela época? Nunca, nunca, né? Um alcoólatra que não saía de dentro dos botecos, todo dia eu tinha que sair do serviço e ir direto para o boteco. E chega numa certa altura que não é você, que eu não vou hoje lá, não, o seu organismo pede para você ir, né? O seu organismo que dita, não, você vai ter que ir para o boteco, você vai ter que beber. Entendeu? E o que eu quero expor para vocês é isso, e que depois desse tempo todo, né, Deus vem me acrescentando aí até tudo e muito mais coisa que nem merecer a gente merece, como pecador que nós somos. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Muito bem. Pai liderou por muito tempo o Alcoólatras Anônimos ali no Alto São João. Se eu não cortar aqui, ele vai falar a noite toda aqui. Tem caso para a noite toda, né, pai? Quanto tempo ficou lá, pai, no Alcoólatras Anônimos? 20 anos. Liderou lá, participou, liderou, uma benção. E quando ele me contou esse exemplo na sexta tarde, eu falei assim, não, o senhor tem que ir lá na igreja, o senhor tem que compartilhar. Isso aí o senhor está pregando, velho. Eu achei de Deus demais. Porque é isso que vai acontecer com o indivíduo que permite o senhorio do dinheiro sobre a sua vida, das riquezas. O verso 12, não somente o 12, o 13, o 15 demonstram como que isso acontece, né? O verso 15, o texto da palavra de Deus diz, olha, o homem saiu nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai, de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. O verso 17 diz, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Ainda poderíamos citar novamente aqui o verso 13 que eu estava procurando. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Churran, no livro Sociedade do Cansaço, diz o seguinte: somos medidos pelo nosso desempenho, por nossa produtividade, pelos papéis sociais que desempenhamos e somos chamados a ser ativos. Empreender e ter automotivação são ídolos do nosso tempo. Somos ao mesmo tempo prisioneiros e vigia, vítima e agressor. Parece muito com esse indivíduo que está sendo apresentado aqui, com esse tipo de indivíduo que está sendo apresentado aqui nos versos 11, 12 e 13. Parece que é alguém que está correndo para algo que é bom, como o pai aqui estava falando, olha, eu estou trabalhando muito, eu mereço, eu posso ter mais.
E ele falou comigo sexta-feira, ele não falou da maneira aqui como ele me falou sexta, mas foi como se Deus falasse com ele assim: você não precisa disso, mas eu vou te mostrar, de tanto que você está me enchendo a paciência, eu vou te mostrar que você não precisa disso. E de fato foi como ele citou aqui, como aconteceu. Parece muito. Meu irmão, nós não estamos falando de alguém aqui que está mergulhando em drogas, que está mergulhando em coisas ruins. Nós estamos falando de corrupção, não. Coisas boas, produtividade, desempenho. Corra atrás dos seus sonhos. Você merece mais. Você pode ganhar mais. Você pode ter mais. Mas ao mesmo tempo, nesse contexto, nós vemos essas mesmas pessoas não tendo tranquilidade para dormir. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. As riquezas dele se perdem. Tem tanto, adquiriu tanto, sonhou tanto, que há um descontrole e maus negócios são feitos. Parece que tudo vai se escapando pelos dedos. Todo esforço no verso 15 parece que vai por água abaixo. Nada levará consigo. Segundo Heiker, que é um comentarista que nós usamos, esse texto nos revela algo aparentemente pessimista. Porque o texto está dizendo no verso 15, não é? Também um pouco no verso 16. Olha, o homem saiu nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o seu trabalho que se esforçou, nada levará consigo. A morte já começa aqui a ser apresentada como um fator limitador. Não adianta, já ouviu essa expressão? Não existe caixão com gaveta. Tudo aquilo que você adquiriu vai ficar. Não lhe serve de nada. É interessante pensar nesse texto também, e é interessante, pasmem, é interessante falar sobre morte num momento como esse, porque nós estamos vivendo tão afundados em trabalho, em conquista, em metas, que nos assustamos quando nos lembramos que a morte está logo ali. Tudo bem, não vou ser tão duro então como pregador, como Salomão. Mas eu não sei se já aconteceu com você. Você está no auge do seu trabalho, no auge das suas conquistas, e de repente uma doença chega. Um acidente, como meu pai aqui citou. E nós somos lembrados de uma maneira infeliz, que de fato acumular, correr atrás do dinheiro é algo sem sentido. É algo sem sentido. Mas eu quero já caminhar aqui para o final, trazendo um segundo momento. Para que o dinheiro te sirva, você deve descobrir, né? Está errado aí o texto. Você deve descobrir quem é e o que fazer. Ou uma coisa ou outra. Ou você vai servir o dinheiro, ou o dinheiro vai te servir. Porém, para que o dinheiro te sirva, você deve servir alguém. Você deve entender quem você é. Você deve entender o que você faz, para que você está aqui. E os versos 18 a 20 falam muito bem disso. E é assim que eu quero concluir, citando esses 3 versos. Porque há uma maneira certa de lidar com o dinheiro. Salomão aqui não está propondo você ser como aquelas pessoas, não estou lembrando o nome agora, fazer voto de pobreza, não é? Você não pode ter, não pode usufruir. Pelo contrário. Assim, descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do trabalho, de todo o esforço,
que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Algumas coisas básicas e rápidas, práticas, já que nós fomos muito mais filosóficos até aqui, sendo bem prático no texto. O texto está falando de algo prático para nós aqui. O homem deve trabalhar e desfrutar dos seus resultados. O pai me perguntou hoje, e aí, vai ter a palavra lá? Você quer que eu vou? Eu falei assim, claro que eu quero. Eu posso ver isso na vida do meu pai. Trabalhador e sabe curtir a vida. Sabe aproveitar aquilo que Deus lhe coloca nas mãos. E você? Talvez você está em busca do seu primeiro milhão. O problema não é acumular dinheiro, irmão, irmã. O problema não é esse. O problema é que você está deixando de desfrutar daquilo que Deus já te deu. Capacidade de trabalhar, de usufruir. Você está tão focado na meta que você não percebe mais seu desempenho. Não percebe um dia vencido. Você não contempla mais a finalização de um relatório que você gastou um dia inteiro para fazer. Você não tem prazer mais nisso. Você não tem mais prazer em fazer uma reunião, em solucionar um problema com determinadas pessoas. Por quê? Porque a conta tem que fechar. Eu estou adquirindo algo e eu preciso desse dinheiro na minha conta, isso tem que entrar logo. Eu preciso de mais um emprego. Eu preciso trabalhar em 3 lugares. Eu sei que é complicado falar disso, irmãos. Eu também trabalho. Não só como pastor. Na verdade, eu não lido com pastorado como sendo trabalho. Quem está me assistindo aqui vai ouvir isso, vai ficar gravado aí. Mas eu tenho um compromisso aqui que não é com a igreja, é com Cristo. E aí eu tenho que dizer, se a igreja amanhã resolver falar assim, ó, não tem mais dinheiro, não tem como mais te sustentar financeiramente. O máximo que eu posso fazer, ó, ok. Meu compromisso continua. Mas mesmo assim, trabalhando diante de outras coisas, fechando negócio ou não, eu tenho a possibilidade de aprender com isso e lidar com isso. Mas e você? Ou desfrutar daquilo que produzo? Como você tem desfrutado? O texto está aqui diante de nós. E o texto está aqui, assim, ele é, para não dizer ofensivo, ele é constrangedor. Olha só, Salomão não tem vergonha nenhuma em dizer, olha, comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço, que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias que você tem, porque Deus lhe deu. Então Salomão está dizendo assim, ó, você tem pouco tempo de vida, mas celebre, seja grato, foi Deus que te deu. Como é importante, como eu disse também anteriormente, é importante a gente ler textos assim, porque talvez a gente está tão focado, a gente está tão comprometido em ganhar mais, em ter mais, em acumular mais, que a gente se esquece que a gente tem pouco tempo de vida. Não está vendo seus filhos crescerem, ou não está vendo seus pais envelhecerem. Quando Deus concede riqueza a alguém, o verso 19, e bens, riquezas e bens a alguém, o capacita a desfrutá-los. Aqui está ruim de ler. A aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Melhor do que,
Olha que interessante, irmãos, isso é um ensino e tanto para nós. Nós temos um Deus que é poderoso, que é misericordioso, que sabe das nossas necessidades, Ele sabe de cada negócio que a gente está fazendo, Ele sabe do seu dia a dia, Ele sabe para onde você vai. Se você exercer a confiança de depender dEle, pronto, você estaria muito mais preocupado e focado em pedir a Deus, não riquezas, mas capacitação para usufruí-las. E a gente não pede. Parece que a gente já nasceu sabendo, né? Acontece que os nossos erros comprovam cada vez mais o quão a gente não sabe usar bem aquilo que Deus nos dá. E ele está dizendo isso, olha, quando Deus concede riquezas e bem a alguém e o capacita a desfrutá-los. Tudo isso é presente de Deus. Então, ao invés de ficar pedindo a Deus para dar isso, para dar aquilo, para conquistar aquilo, para que aquele negócio seja fechado, confie que o que Ele vai te dar é o que você tem das mãos dEle. Isso, inclusive, vai estar agora no verso 20, onde nós vamos concluir. Mas confie com um propósito de você focar a sua oração em outra coisa. Senhor, eu sei, eu já espero aquilo que o Senhor vai me dar. O que eu quero te pedir aqui é outra coisa. Capacitação, sabedoria, discernimento. Porque ai de mim, eu não sou a melhor pessoa para cuidar disso. Eu não sei usufruir aquilo que Deus coloca em minhas mãos. E concluindo, irmão, também sendo prático, objetivo, o verso 20 diz assim: raramente essa pessoa, que pessoa? Essa pessoa que recebe de Deus tantas coisas boas, fica pensando na brevidade da vida. Essa pessoa que trabalha, que tem sono ameno, que desfruta daquilo que Deus lhe dá, raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, porque ela sabe, ela pensa, ela tem consciência de que Deus o mantém ocupado com alegria de coração. O verso 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios diz algo muito precioso. Porque vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluia. Jesus Cristo é a nossa alegria. Se fez pobre para que fôssemos ricos. Ricos de santidade, ricos de graça, de alegria, de gratidão, de honestidade. Toda essa riqueza de bens, por que não? De alimento em casa. Tudo quanto há na sua vida. Eu falei isso para os líderes da Conviva ontem. Não se esqueça que tudo o que veio na sua vida até os dias de hoje é riqueza de Deus para você. É essa riqueza encontrada em Cristo. Seus filhos caminhando como estão caminhando, seu casamento, seus estudos, tudo! A fé no Senhor Jesus. Isso sim é riqueza. Que está na sua conta bancária. Ah, Fernando, você não sabe, hoje eu estou com R$50 na minha conta bancária. Glória a Deus, meu irmão. Porque não está no vermelho. Saiba celebrar aquilo que Ele já te deu. O Garófalo fala no seu livro, quem for estudar os grupos de convivência, vão ver isso aí com os facilitadores. O Garófalo fala, olha, quer treinar o seu coração contra a idolatria? Se submeta ao senhorio de Cristo. E a maneira mais prática de fazer isso é todo mês, é toda semana. Ou melhor, deixa eu separar para você não ficar achando que eu estou falando para você dar dízimo toda semana. É
todo mês você dá o seu dízimo ao Senhor. Para você lembrar que aquilo que você tem ou ganhou não é seu, veio dele. É para que toda semana, quando você ofertar, você vir, entregar, você lembre de onde que vem o recurso, de onde vem a soberania para te dar isso, que você não fez por onde. É disso. E Garófalo ainda diz assim, olha, de preferência não coloque em transação automática. Tenha o gosto amargo de ofertar muitas vezes. Discipline o seu coração, que não é bom. Seu coração não é dadivoso. Seu coração não é agradecido. Exercite o seu coração a isso. Exercite o seu coração. Prepare, treine o seu coração contra a idolatria, como sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. É uma bênção para você, não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós estamos diante do teu povo, que se chama igreja. Em nome de Jesus, Pai, que esse ensino aqui, tão limitado, seja cheio do poder de Deus. Que pessoas aqui possam ouvir e ser impactados pela palavra do Senhor. E que nesse tempo possam aprender do Senhor coisas tão preciosas que nós ouvimos e lemos em Eclesiastes. Eu quero clamar para que as famílias, Senhor, treinem os seus filhos, ensinem os seus filhos. Que mais importante do que vender e ter lucro, que mais importante do que se empenhar em trabalhar, é depender daquele que tem toda a provisão. Que as crianças aprendam isso vendo os seus pais. Em nome de Jesus. Que as crianças possam entender que tudo que elas têm, tudo que a família usufrui, é graça de Deus. É bondade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar por casais novos que estão aqui, que vão se casar ou que acabaram de se casar, que eles possam ter economias e ver naquele dinheiro, naquele valor, graça, bondade. Possam ver oportunidade de serem fiéis ao Senhor, de celebrar ao Senhor as bênçãos, nos dízimos, nas ofertas. Famílias aqui que já estão há um bom tempo, Senhor, vendo o cuidado, a graça do Senhor, possam mais uma vez serem renovados, revigorados. E que a despensa do lar, a fartura do lar, tenha propósito. Em nome de Jesus. Que todos aqui tenham oportunidade, diante da palavra do Senhor, a aprender principalmente a adorar ao Senhor e não ao dinheiro. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém.